definir arquitetura, discutir arquitetura não é trivial. O que é mais importante no nosso contexto? É performance ou escalabilidade. Ter a experiência e o conhecimento necessário para dizer, olha, a gente não consegue maximizar performance e segurança. Às vezes eu enxergo como a substituição dos mecanismos antigos de arquitetura, como se esses tech leads subissem de cargos, em vez de ir para um cargo de gestão pura, acaba indo para um cargo que cross-poliniza times diferentes, tentando lembrar quais foram as boas práticas, as grandes vitórias e grandes derrotas de times, para que isso não aconteça. Cristiano Gomes, CEO e fundador da Elegant Garden. E a gente vai conversar sobre arquitetura e squads nesse Hipsters.talks. Cristiano, acho que desde que o mundo mudou com o Manifesto Ágil, isso já tem uns 25 anos quase, hein? A gente começou a ver esses mecanismos novos, onde os squads ganham mais autonomia e aquele mecanismo antigo de cascata, de waterfall, de que você desenha as coisas bem antes, né, o big design upfront, começa a perder lugar e ganha essas autonomias. E esse pico a gente vê com a escalabilidade dos serviços para microserviços no cloud, e cada equipezinha, cada pequeno sisteminha, cada pequeno microserviço começa a ter suas próprias decisões arquiteturais e de sistema. Depois a gente vê até um movimento meio que contrário, porque as empresas perderam um pouco as rédeas em relação a isso e foram criadas muitas arquiteturas, linguagens de programações, frameworks, bancos de dados, cada um usa o seu preferido. Ainda mais com o crescimento das vagas e das profissões de tecnologia. E os times começam a resistir e a gente começa a ver empresas criando o departamento de arquitetura de novo, com outro nome, com outra roupagem, com outra profissão, mas times que começam a ter de novo os mecanismos de tá aqui a especificação de como você precisa seguir sua arquitetura. Então, hoje a gente tem um mundo diferente, onde a arquitetura e implementação foi misturado muito nos squads, depois voltou a ser apartado e a gente sempre tem essa briga. Você que trabalhou em diversas empresas, consultorias e participou de projetos em lugares diferentes, como que está esse mecanismo hoje, depois de anos da gente estudando o Manifesto Ágil? Você citou comigo o Pragmatic Programmer, a gente vê isso de jardim versus arquitetura, de construir um prédio. A gente está aqui na Avenida Paulista hoje, numa das sedes, numa das unidades da FIAP, que tem também muito disso de arquitetura. Para onde vai esse jogo arquitetura, implementação, design de software? Bom, primeiro, obrigado, Paulo, prazer estar aqui. Você tocou alguns pontos importantes, assim, acho que o resumo disso é que a tecnologia, assim como outras coisas, ela evolui de modo pendular, né? E aí a gente está sempre, como indústria, né, como profissionais, tentando encontrar o ponto ótimo de equilíbrio, mas a gente é falho, né? Mas aquela arquitetura que, inclusive, implementava alguns frameworks, definia alguns padrões, arquiteturas de referência, isso caiu muito. Você comentou da arquitetura no modelo Waterfall, a arquitetura tinha uma posição muito privilegiada, né? Então, quando a gente olhava a sequência de etapas, era, planejamento, design, arquitetura e depois implementação. Então, você tinha, primeiro, né, uma responsabilidade, uma definição, né, de propósito e até de perfis e carreira muito clara. Bom, são as pessoas que criam arquitetura de referência, os desenhos, né? Então, todas as decisões técnicas eram tomadas upfront, né? O big design upfront. E naquele modelo de waterfall fazia sentido. A gente pode ter crítica, né? Poxa, não era ideal, a taxa de falha de projetos de tecnologia era muito alta, mas de uma forma ou de outra se entregava software daquele jeito, né? A gente conseguia ter o nosso sucesso também. Mas fica muito claro que essa posição privilegiada de você definir todos os padrões de arquitetura e depois o desenvolvimento ia começar seguindo todas aquelas decisões, quando a gente olha para o modelo de agilidade, esse ciclo, o waterfall, ele meio que acontece a cada 2 semanas, né, cada sprint. E como você falou, né,
o número de squads é muito maior do que o número de pessoas dentro de arquitetura. Tanto que o cargo de arquiteta de software era o que todo mundo sonhava ser. E aí diminuiu, dado essa autonomia que ganhou o empoderamento de devs, que ganhou esse, nossa, eu sou dev, então eu posso tudo, faço tudo, eu que mando aqui, jogou essa balança para esse lado. O que deu esse glamour, essa atratividade, essa relevância para as pessoas de arquitetura eram as técnicas e a prática de arquitetura. Definir arquitetura, discutir arquitetura não é trivial. Tem que ter entendimento, você tem que entender os trade-offs, né? Como a gente comentou. O que é mais importante no nosso contexto? É performance ou escalabilidade. Ter a experiência e o conhecimento necessário para dizer, olha, a gente não consegue maximizar performance e segurança. E eu acho que nesse contexto de agilidade, as pessoas tech leads, elas praticam arquitetura. Elas não têm necessariamente o título e o cargo de arquitetura, mas aquela arquitetura que se praticava upfront, hands-on, de forma concentrada, está distribuída. E quem pratica isso, na minha opinião, são as pessoas tech leads. A diferença é que não tem esse cargo de arquitetura, né? Não é uma pessoa de arquitetura, não é uma arquiteta ou um arquiteto. Para mim isso é muito claro, assim, né? Uma coisa são as práticas e técnicas de arquitetura, características de arquitetura, como escalabilidade, performance, resiliência. Todo produto tem essas características. Os requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais. Tem gente que chama de requisitos cross, tem gente que chama de requisitos core tech, mas eles estão sempre lá. E tipicamente o responsável por isso dentro do contexto da squad ou do produto hoje são os tech leads. Mas isso não quer dizer que a área de arquitetura deixou de existir. E como é que a gente concilia isso, né? A gente criou o ARM, que é um framework de arquitetura, a gente tentou encaixar esse jogo, né? Falou, poxa, pessoal, quando a gente olha para os problemas de produção, são características de arquitetura, escalabilidade, disponibilidade, resiliência, performance, segurança, que falhou. E a gente olha para o backlog dos produtos, tem história de tudo quanto é tipo, mas não tem história de arquitetura. Cadê as histórias de resiliência, de performance? Todo mundo acha que é importante? É importante. Mas a gente não mostra isso na prática. E isso se perdeu. Eu acho que o fato de existir uma área de arquitetura, mas a prática de arquitetura está nas squads, essa desassociação trouxe talvez essa divergência. No nosso caso, no contexto que a gente estava executando, trazer essa consciência ajudou. Olha, existe área de arquitetura, ela é importante, ainda existe a necessidade de ter alguns padrões. Eles não vão conseguir definir todos os padrões para todo mundo, mas ter um conjunto mínimo de padrões é importante. Isso que você comentou, né? Para não proliferar um monte de tecnologia. De repente eu estou usando Azure, o outro lá está usando a AWS, tem outro usando o Alibaba, tem outro usando o Oracle. Aí você fala, cara, como organização, isso não é saudável, né? Até para carreira mesmo, né? Como é que eu faço uma troca de pessoas entre equipes? Não faz. Se um portfólio é tão diferente do outro, né? Então, manter um denominador, ainda que mínimo, comum, é importante. E isso ainda é papel da arquitetura. Eu vejo a arquitetura enfraquecida, muitas vezes, nas empresas por onde eu passei, nesse sentido. As squads pegaram esses princípios de agilidade, de autonomia, de a gente decide, a gente tem o calor da produção, e usaram isso muitas vezes como uma justificativa para se blindar das definições da arquitetura. Falaram, não, os caras estão lá na Torre de Marfim, mas a realidade, o calor da produção, quem sabe sou eu, as decisões são minhas. Mas, infelizmente, falar de arquitetura, cuidar de arquitetura é necessário. A arquitetura está sempre lá. Ela faz parte do software. Pergunta para qualquer squad, né? Você fala, cara, performance é importante? Resiliência, escalabilidade? Todo mundo fala que é importante. E aí você pergunta, me mostra as histórias de arquitetura, de escalabilidade, performance, de resiliência. Tipicamente não tem. Normalmente é só de negócio. Cristiano, nesses cenários novos e as profissões novas, já não mais tão novas, começaram a aparecer desde o Tech Lead, o staff e o principal. Às vezes eu enxergo como a substituição dos mecanismos antigos de arquitetura, como se esses tech leads subissem de cargos, em vez de ir para um cargo de gestão pura, acaba indo para um cargo que cross-poliniza times diferentes, tentando lembrar quais foram as boas práticas, as grandes vitórias e grandes derrotas de times, para que isso não aconteça. Então, não só essa pessoa é uma grande programadora hacker, mas ela também consegue influenciar e jogar a arquitetura e decisões arquiteturais
para um lado ou para o outro. Desde cloud, tooling, framework, até decisões pequenas de contratação, de código, de idiomismos e pequenas práticas de desenvolvimento de software. Tem essa mescla? Seria esse um meio do pêndulo entre arquitetura, time, comitê de arquitetura? Que talvez seja necessário em corporações verdadeiramente grandes, onde há um CIO, versus o squad, onde é cada um por si, eu faço em Haskell, você faz aí no que for e cada um por si, desde que seja JSON para todos os lados. Eu acho que, como você falou, né, em estruturas mais rígidas, mais parrudas, né, grandes corporações, talvez esse padrão, né, o denominador comum seja maior, mais alto, mas ele é sempre importante. Aquela posição privilegiada do waterfall acabou, mas a arquitetura ainda tem uma posição privilegiada, isso que você comenta, né? Poxa, eu não sou mais o dono, a estrutura dona da arquitetura, mas eu me transformo agora numa promotora de arquitetura. Então, eu discuto arquitetura com essa squad, eu capturo as lições aprendidas, o que funcionou e o que não funcionou. Quando eu vou discutir com a outra squad, eu faço essa polinização que você comentou. Inclusive, promovo a troca de experiências. Falo, olha, esse problema que vocês estão enfrentando aqui, o outro time já enfrentou. Conversa com eles, vamos trazer eles para a próxima sessão. Essa visão que a arquitetura tem do todo, ela ainda é muito privilegiada. E pode ser explorada dessa forma. Então, a arquitetura pode mudar de ser uma grande área de regulação, de legislar, de definir regras, para ser de fato uma promotora, uma polinizadora de padrões, de boas práticas e referências. Para mim ficou muito claro que isso é um problema não só local, mas global, quando um arquiteto lá do Software Engineering Institute do Carnegie Mellon entrou em contato comigo para falar sobre o ARM. Ele falou, Cristiano... O ARM criou através de você e colegas que... Na ThoughtWorks, que nasceu de lá para vocês trabalharem de uma forma diferente. Exato. Esses requisitos arquiteturais, para não deixar para quando estoura, para resolver dentro do time. A gente vai deixar o link aqui para quem quiser entender mais. Inclusive o Cristiano tem a Lura Case com a gente dentro da Lura, onde ele vai mais além para entrar em detalhes desse framework. Esse framework a gente criou justamente para trazer a arquitetura de volta para o mundo da agilidade. Como é que a gente discute a arquitetura de forma estruturada dentro dos ritos de agilidade? Porque sempre que a gente fala de arquitetura hoje, as pessoas têm uma sensação de que, poxa, é uma palavra pesada, né? Arquitetura, governança. Mas não precisa ser assim. Para fazer uma discussão sobre escalabilidade, não precisa ser engessado, não precisa ser burocrático. Escalabilidade, poxa, é hands-on, é prático. Cara, como é que a gente implementa padrões, como é que a gente faz um ajuste ali na infraestrutura, como é que a gente traz a galera de SRE para compartilhar lições aprendidas, para tornar a aplicação mais resiliente. Então, tudo isso é muito importante e não precisa ser burocrático. Dá para encaixar no modelo de agilidade e é um pouco do que a gente trouxe. E aí, quando o Manuel Lupasso, e ele entrou em contato comigo e falou, Cristiano, eu gostei do seu framework, a gente está praticando aqui, a gente está tendo bons resultados, eu queria saber se você tem mais referências para compartilhar. E no caso do Manuel, lá na Carnegie Mellon, eles estavam dentro de um projeto no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então é um ambiente de agilidade, imagino que seja extremamente rígido, mas que encontrou espaço para falar de arquitetura de novo dentro desses ritos de agilidade. E, poxa, o Software Engineering Institute fala de arquitetura há 30, 40, 50 anos. O Manuel tem 30 anos de experiência de engenharia de software. Então, poxa, se para essa galera é um tema, é uma dor, cara, com certeza é uma dor para muita gente. Cristiano, eu gosto muito desse assunto, porque os squads, esse mecanismo todo de arquitetura, de saber quem é responsável por o quê, tá num dinamismo muito grande. Eu acho que, inclusive, um dos grandes problemas de ansiedade nas nossas carreiras é esse, porque os cargos e as profissões estão tão misturados, e eu não estou falando só de arquitetura e implementadores. Eu estou falando desde o front-end e back-end. Quem é que fica responsável? Todo mundo é responsável, né? DevOps, infraestrutura como código, mas quem que... não, tem que ser todo mundo. Se tudo tem que ser todo mundo, fica... Também ninguém é responsável por nada. Se também você começa a ter pessoal de arquitetura, pessoal de engenharia, pessoal de dados, pessoal começa a ficar muito isolado, começa a ter um monte de gente apontando o dedo. Acho importante a proximidade das profissões, mas também é importante minimamente delimitar. Eu falo muito que a descrição do trabalho que a gente tem, ninguém aqui, né? Hoje a gente está aqui
gravação tem um time grande aqui de estúdio, de produção, de social, professores. Mas se eu for perguntar para cada um aqui qual que é a sua profissão, qual que é o seu trabalho, todo mundo engasga. E mesmo quem não é de tecnologia, fala, então. E não consegue explicar para a mãe. Não consegue, Começa com veja bem, né? Qual é a sua profissão? Veja bem. Como assim veja bem? Me fala o que você faz. Então, ontem eu fiz isso, amanhã... Né? Você colocou mesmo, a troca de pessoas de projetos já muda, a execução muda, ninguém está fazendo exatamente a mesma coisa em projetos diferentes. Conheça os estudos de caso da temporada atual do Alura Cases. Estude com a gente e entenda melhor a cabeça de empresas e grandes profissionais que estão resolvendo seus problemas com programação, dados e IA. No segundo round, eu quero saber do Cristiano um pouco de onde ele vem, como que ele chegou, porque hoje ele é fundador e CEO de uma empresa, acredito que é uma consultoria, e ele passou por em diversos momentos, em muitos projetos. E como eu já falei algumas vezes, participar de consultorias, projetos e empresas diferentes traz uma capacidade muito grande analítica de você poder entender, ver padrões e colocar o que deu certo, o que não deu certo em casos diferentes. É um mecanismo que ajuda muito no aprendizado seu como profissional. Então eu queria entender um pouco como que você chegou nessa carreira, onde que você começa estudando código, arquitetura, gestão, comercial, não sei, até criar sua própria empresa. Eu sou formado em ciência da computação. Para chegar nessa formação, eu estudei a formação base, né, em escolas públicas aqui em São Paulo. Sou aluno bolsista do Mackenzie, então me formei em ciência da computação. Meu primeiro estágio foi numa pequena software house. Eles tinham um software de CRM, eles usavam uma linguagem de programação chamada Progress, que era um client-server, ali, Windows Forms com um banco de dados Progress. Bem amarrado com o banco de dados, bem né? amarrado, bem como amarrado. Como PLSQL, naquela época tinha muito essas linguagens que saíram lá do banco, de comunicação com o banco para fora. Exato. Para mim foi incrível, porque no meu primeiro estágio eu ainda não tinha computador em casa, então dentro do estágio eu conseguia praticar um pouco mais, tá mais próximo ali. E como estagiário você faz de tudo, né? Eu programava, eu ajudava quando tinha o mouse, lembra do mouse que tinha a bolinha? Cristiano, parou de funcionar o mouse da atendente lá, vai lá. E aí ia lá o Cristiano limpar o mouse, limpar a bolinha do mouse. Depois eu tive a oportunidade de mudar de estágio, fui para uma fábrica de software. Foi uma oportunidade incrível, porque é uma fábrica de software chamada ATEC, era uma divisão de software de missão crítica. Então tinham processos muito rígidos, um rigor com qualidade de software muito grande. O sistema de São Paulo, bilhete único, foi desenvolvido lá. O SINDACTA, o sistema de controle de tráfego aéreo do Brasil, é desenvolvido lá. Então, poder ter essa experiência para mim foi incrível. Aí recebi um convite para participar de um processo na Accenture, como estagiário ainda, e aí consultoria. E é interessante, porque entrei como estagiário na Accenture, depois analista, consultor, gerente, estava me preparando para me tornar gerente sênior quando sair. E apesar de falar, poxa, eu trabalhei na Accenture por 8 anos, na verdade, eu trabalhei em várias empresas pela Accenture. Então, ajudei a Accenture a fazer a aquisição de uma empresa, né, que era um BPO, a Vivere, uma plataforma de crédito imobiliário. Eu fui responsável por fazer a análise técnica do diligence, né, para ajudar a gente a precificar a empresa. Então foi uma experiência muito bacana. E aí comecei a olhar para fora, recebi o convite para abrir o escritório de uma startup americana aqui no Brasil. Era uma startup fundada por dissidentes da Amazon. Eles criaram a plataforma de personalização da Amazon com, na época, Big Data e Inteligência Artificial, as recomendações, e-mails personalizados e tal. Aquela capacidade que a Amazon tem de criar uma homepage para cada pessoa, né? Eles criaram um produto, venderam para vender esse serviço, essa tecnologia no mercado americano, e estavam procurando uma pessoa para criar um escritório aqui. Eu já tinha uma cara mais de negócios. Mais de negócios, né? Eu fui o funcionário número 2. Então tinha o Country Manager responsável por vendas e eu era responsável por serviços, pré-vendas, implementação e suporte aos clientes.
e adaptar as ferramentas ao mercado brasileiro, que é uma outra realidade, né? Curiosamente, tem um mecanismo aí, não é de consultoria, mas você já estava fornecendo tecnologias, soluções de tecnologia para outras empresas. Exato. Que tem um pé da consultoria, né? Um outro mecanismo, Sim. é um pouco mais SaaS, mas como eu imagino que era um produto complexo, existe muita customização, especialização. Então, une esse negócio e arquitetura, e que você já citou várias vezes aqui com a gente. Essa visão de arquitetura, de software, ajudou a criar alguns aceleradores, né? Então, como a gente tinha que fazer o teste de graça e não tinha time aqui ainda, então a gente automatizou muitas coisas. Eu criei várias ferramentas para acelerar isso, padronizar, e funcionou muito bem. A gente, inclusive, tinha algumas coisas que funcionavam aqui para o mercado brasileiro que lá fora demorou para a galera pegar, né? Aí depois recebi o convite para voltar para o mundo corporativo, mas dessa vez como um funcionário, né, do Santander, Richard Silva. Hoje ele é CIO do Santander, CEO da First Tecnologia. Que legal. Me convidou, a gente trabalhou junto no Banco do Brasil, a gente criou a plataforma de negócios do Banco do Brasil, eu era o arquiteto responsável. Se você for abrir uma conta no Banco do Brasil hoje, vai usar essa ferramenta que a gente construiu lá em 2010, mas usando padrões, um negócio muito bem escrito, uma arquitetura que se provou longeva e muito atual ainda, né? Mas apesar de ser arquitetura, era sempre times hands-on. Eu sempre gostei de ter essa pegada de construir software, de entregar produtos. Então, foi um período muito interessante, de poder estar na indústria, mas como um funcionário, um executivo, né? Depois disso, eu recebi um convite para participar de um processo na ThoughtWorks, que aí era uma empresa que sempre foi uma inspiração muito grande para mim. As pessoas da ThoughtWorks, né? Então Martin Fowler, Rebecca Parsons, olhar para tudo que as pessoas da ThoughtWorks já tinham construído, como até hoje tem lá pessoas que são signatárias do Manifesto Ágil, infraestrutura como código, microserviço, data mesh, são vários raios no mesmo lugar, né? Cara, para mim foi uma oportunidade interessante. Fiquei pouco tempo lá e aí recebi um convite para entrar no Bradesco, mas dessa vez na área de negócios. Eles tinham criado uma área de experiência e queriam uma pessoa que pudesse ajudar a fazer a tradução, né? Aproximar a área de negócios, a área de experiência, com a área de tecnologia. Aí fui para lá, fiquei 2 anos e pouco, 3 anos. A gente fez um turnaround, ganhamos o prêmio como melhor plataforma Open Finance pelo Bradesco. Foi muito bom. E aí recebi um convite para assumir como um CTO numa fintech que a Raizen tinha comprado. E eu não tinha trabalhado como CTO ainda. Ela já tinha atuado como executivo e líder de arquitetura, enfim, de várias áreas, mas como um responsável principal de tecnologia, né, como a referência de tecnologia para um negócio, ainda que num contexto limitado, né, ali dentro de uma fintech que a Raizen comprou, era uma experiência nova que eu queria ter. E aí fui lá, fiquei com o time da Raizen, mas já nutrindo, né, desde a época de Accenture, essa ideia de ter minha própria empresa de software, para construir software, para ajudar outras empresas a construir software, para falar sobre software. E aí um pouco depois, né, desse período como CTO na Raizen, foi incrível, mas eu achei que estava na hora de dar espaço. Falei, cara, se eu não fizer agora, eu não vou fazer nunca mais. Assim. Cara, você gosta... Aí um pouco de intuição mesmo, sabe? Cara, a intuição começou a queimar, assim, né, cara? Falei, cara, vai, é agora. E aí, cara, dei o passo. Falei, cara, eu vou criar minha própria empresa agora. E aí criei a Elegant Garden. No ano passado, a empresa ainda tem 9 meses de vida, mas até aqui a experiência tem sido incrível. Eu achava que ia aprender muito e que ia ser difícil. Aprendi muito mais do que eu imaginava e está sendo muito mais difícil do que eu imaginei, mas com certeza é uma decisão muito acertada. Cristiano, quem está aqui com a gente, ela vai deixar o like, o subscribe, só se você der uma dica muito boa para quem quer encontrando uma profissão, um espaço em consultoria. Porque eu acho que esse é um grande espaço, especialmente em primeiros empregos, hein?
que construiu muita gente, né? Você deu o exemplo da ThoughtWorks e vários raios, por exemplo. É claro que a ThoughtWorks tem uma outra cara de consultoria, né? Muito especializada e tal. Como eu imagino que é o que você esteja querendo construir. Quem busca uma posição para trabalhar numa consultoria e ganhar bastante bagagem de aprendizado e estar próximo de clientes diferentes, o que precisa estudar, saber, se posicionar? Assim, da minha experiência, assim, o que eu acredito que é muito importante é, primeiro, gostar de aprender. Porque numa consultoria, muitas vezes você tem uma especialidade e o projeto que vai te abrir espaço é de uma outra técnica, uma outra tecnologia. Tá sempre praticando. Então eu tive uma carreira que o fato de eu ser um profissional hands-on, apesar de estar em cargos de gestão, sempre foi um diferencial e um acelerador para mim. Então acho que esse é um diferencial importante. Mesmo que você vá evoluindo na carreira, se mantenha praticando, se mantenha próximo do seu craft, né, da sua prática. Acho que é um grande diferencial. E aí, assim, tem um ponto que é importante, que é você praticar o que eu chamo de desapego, né? Porque você constrói coisas que você não vai acompanhar, não vai ver, ganhar vida, né? Deu o exemplo aqui do Banco do Brasil. Eu adoraria ter acompanhado, né, a evolução da plataforma de negócios ao longo dos anos, mas eu me sinto privilegiado de ter participado da criação, né? Então, tem as duas filosofias, né? Eu gosto de usar, né, o Platão e o Aristóteles, né? O Platão você tem aquela paixão pelo que você ainda não tem. Acho que essa é a filosofia do consultor. O criar o que é novo, trazer o que as empresas não têm e precisam ter, tá sempre, né, olhando para o que vem depois, o que vem na sequência. Criar coisas novas. E o Aristóteles é um pouco do que você tem que abrir mão, que é de você amar aquilo que você tem, né? Então, você está construindo uma coisa que não é seu, não é para você. Você vai poder referenciar aquilo como algo que você criou, mas você não vai tocar isso, né? Então, acho que ter esse desapego é importante. E também é sempre uma decisão, né? Muitos consultores acabam entrando para a indústria, né? Recebem convites das empresas para se tornarem profissionais. Aconteceu comigo. E durante muito tempo eu neguei, porque eu achava que o aprendizado acelerado que a consultoria traz, essas múltiplas experiências, era mais importante, mas em algum momento eu achei que, poxa, essa diversidade, na verdade, ela já está se acumulando em repetição. Não está sendo não está agregando muito, né? Não está tendo um diferencial. E aí achei que poder fazer parte de uma empresa era importante. A bagagem da consultoria, com certeza, foi um diferencial. Vai te abrir portas, né? Então é sempre um caminho muito, muito, muito valioso. E eu queria colocar esse ponto aqui do Cristiano, essa proximidade que ele colocou da arquitetura, código e negócios, que percorreu a carreira. Aqui no Hipsters Talks a gente tem visto como esse começo da carreira das pessoas profissionais estão muito correlacionados com o futuro. Então você se encontrar nesse meio campo, se você gosta do negócio, do produto e dos desafios de entender as novas empresas, esse espaço de consultoria do profissional que está em um lugar e depois está em outro, vai te abrir esse tipo de porta e trazer essa sua visão de, peraí, mas por que esse squad está escrevendo isso, essa pessoa está pedindo e aquele não está interessado e está reclamando? Entender essas relações humanas e essas forças que cada hora estão para um lado. Então a consultoria possibilita esse tipo de espaço. Queria agradecer o Cristiano e a você, ouvinte, pela audiência, pelo download, por assistir esse vídeo. Hipsters, abraços!